dois, três. Bom dia a todos, aqui é o Hélio de novo e agora eu me dirijo ao povo do terceiro médio, tá? Naquela sequência de aulas agora relacionadas à apostila 27, ok? 27 são os regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial. Devido ao volume de informações e a importância desse fato, né, na história da humanidade, não dá para resumir em uma aula só, tá? Considero ser necessário 3 aulas dessas videoaulas para a gente dar conta aí desse assunto. E a gente começa falando sobre o totalitarismo, os regimes totalitários, ok? Que surgiram na Europa a partir da década de 30, certo? Então é o seguinte, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tá, em 1918, a Europa estava arrasada, tá, e aos poucos foi se recuperando, né? Aos pouquinhos, a Primeira Guerra terminou em 1918, a década de 20, ela foi extremamente benéfica para os Estados Unidos, a gente já falou aí na aula da crise de 29, ok? E assim, a Europa aos poucos estava se recuperando, tá? Depois, lá por volta de 1924, 25, a Europa já estava não poderosa e rica ainda, mas já tinha melhorado bastante, aí superado bastante a crise. Foi aí que veio a paulada da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, que acabou provocando uma crise geral, tá? Um desemprego absurdo em quase todos os países aí da Europa e os Estados Unidos principalmente. E essa crise, que a gente já falou bastante na aula anterior, ela foi vista assim como uma crise do capitalismo liberal, tá? O liberalismo, que é a liberdade do comércio aí, do mercado, né? E as pessoas começaram a ver o capitalismo como ineficiente para resolver o problema. Enquanto o mundo capitalista estava em ruínas por causa da crise de 29, a União Soviética socialista prosperava, tá? As elites capitalistas se viram amedrontadas, porque começaram a pipocar partido socialista em tudo quanto é país. E as elites capitalistas, né, os industriais, banqueiros, né, estavam assim, se viram amedrontados. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A crise está aí, a gente tem que resolver, porque senão o pessoal todo vai virar socialista. A saída desse pessoal foi o quê? O apoio a partidos e líderes totalitários, capitalistas de direita, ok? Líderes que entendiam que a democracia não tinha forças para enfrentar a crise. Só um Estado forte, centralizador, né, seria capaz disso. A partir da década de 30 surgem então líderes de direita, ok? Prometendo, é final da década de 20, começo de 30, né? Surgem líderes de direita, a direita, a extrema direita, né? Prometendo ações enérgicas para resolver a crise. Então é Mussolini, Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, Francisco Franco na Espanha, Antônio Salazar em Portugal e outros aí de menor expressão em outros países. Mas, de modo geral, os mais significativos foram esses, tá? E quais as características desses regimes totalitários, tá? Que buscavam o totalitário porque centralizar o poder total nas mãos do grande líder. Então, primeiras grandes características, o antiparlamentarismo, tá? Eles não queriam discussão, debate, queriam concentrar todo o poder nas suas mãos e para isso não precisava mandar projeto para Congresso para ser votado. Tá? O Hitler, um mês depois que assumiu o poder na Alemanha, ele mandou queimar o Reichstag, né? E um incêndio criminoso e ele colocou a culpa nos comunistas. Isso foi a desculpa que ele achou para fechar o parlamento e quando reabriu só tinha um partido único que era o Partido Nazista, o Nacional Socialista, ok? Então eles eram antiparlamentaristas, militaristas, todos os regimes totalitários, principalmente a Alemanha e a Itália, se fortaleceram a partir do militarismo. Então eles focaram a recuperação econômica na indústria bélica, militar, ok? Vocação para assistência social, proteger o povo, tá? Usando uniformes e símbolos, isso é fundamental, símbolos que movimentam as massas, a suástica alemã ou o feixe lá do fascismo italiano eram símbolos, né, que guiavam as pessoas, motivavam as pessoas, tá? Um nacionalismo exagerado, né?
a defesa da pátria acima de tudo, e o anti-esquerdismo. Todos os regimes totalitários eram anticomunistas. Eles combatiam o comunismo, inclusive o Hitler, que apesar do nome do partido dele ser nacional socialista, de socialista não tinha nada. Tá? A outra característica importante é a valorização do passado e da tradição, ok? Visando as glórias da nação. Os dois maiores casos são a Itália e a Alemanha. Na Itália, o fascismo, né, ele acabou sendo uma saída para a crise socioeconômica da Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, final em 18, né, a Itália, que tinha mudado de lado, não sei se vocês lembram, ela saiu do lado aliado, do lado da Alemanha e da Áustria, e entrou na guerra ao lado de França, Inglaterra e Rússia. Porém, com o final da guerra, ela não teve grandes ganhos, não teve, nem os territórios que ela queria, ela teve, né? E isso não só os territórios, mas a crise econômica, né, da consequência da guerra, fez com que surgisse uma proposta totalitária. Benito Mussolini, il Duce, o condutor, né? Ele fundou o Partido Fascista, tá? Que usava símbolos, camisas negras, né? E tomou o poder, praticamente forçou a barra, né? Em 1922, né, houve a marcha sobre Roma, por volta de 40 mil camisas negras, né, marcharam sobre Roma e forçaram o rei Vittorio Emanuele III, aí lembra que a Itália era um reino, né, a nomear um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, que era o chanceler, né, foi Benito Mussolini, tá? Só que com a cláusula de tudo bem, eu nomeio você, mas você tem que vencer as eleições para o seu partido tem que mostrar que ele tem um apoio popular. E aí vieram as eleições de 24, né, onde teve fraude, violência, um monte de problemas para garantir na marra a vitória do partido fascista, tá? A hora que foi anunciada a vitória do partido fascista, tá? O Mussolini se autoproclamou líder inconteste da Itália, adotou o regime de partido único e a doutrina do Estado absoluto. Essa doutrina quer dizer que as pessoas, o indivíduo, só existe enquanto fazendo parte do Estado, tá? Tendo sua vida controlada por ele. Um Estado absolutista não admite divergência de opiniões. Tá? É uma ditadura, óbvio. Tá? O que a direita e a esquerda têm em comum, né, são o que? As ditaduras extremadas. Tá? Extrema direita e extrema esquerda, ambos preveem ditaduras. Ok? E o nazismo no Hitler, ok? Quanto ao nazismo, tá? A Alemanha, após Primeira Guerra, né? Além do problema todo da crise da guerra, houve o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha, detonou, né? Tirou territórios. A riquíssima região do Sarre, alemã, foi ocupada pelos franceses. Eles eram proibidos de ter um exército de mais de 100 mil pessoas, proibido ter aeronáutica e marinha, ok? E os soldados apenas com funções policiais. Então, isso acabou gerando uma crise. E a incompetência do governo de Weimar, né? A incompetência da República de Weimar, que foi o governo que assumiu pós Primeira Guerra, né? Com isso e com a crise de 29, despencou de vez. E aí Hitler, o que as pessoas às vezes se esquecem, o Hitler foi eleito. Não ele especificamente, o partido dele, o partido nazista, ganhou as eleições de 32. Tá? As pessoas canalizaram sua insatisfação num partido radical, tá? Para tentar, né, que tivesse alguém que tivesse pulso para resolver a crise. E com isso, o Marechal Hindenburg, que era o presidente da Alemanha, nomeou Hitler como chanceler, que seria o cargo ele relativo a primeiro-ministro, que assume o poder em janeiro de 33. Tá? Dia 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler assume o poder na Alemanha. Um ano depois morre o presidente por causas naturais, né? Marechal von Hindenburg, que foi herói alemão da Primeira Guerra, né? Já estava com uma idade avançada, morre o Hindenburg e aí o Hitler assume definitivamente o poder. Ele se nomeia o Führer, o líder, o condutor, né, do povo alemão. E ele começa exaltando o nacionalismo, o militarismo, as características que a gente já viu dos regimes totalitários. Tá? O que ele tinha de um quê a mais, que ele já tinha colocado isso no livro dele, né, no Mein Kampf, Minha Luta, é a questão do antissemitismo, a perseguição aos judeus
e o racismo. Ele pregava a superioridade da raça ariana, ok? Então, assim, ele pregava todos os povos não arianos, né, que não fossem de ascendência alemã, eram considerados inferiores, os latinos e os eslavos principalmente, e ele começou uma política de perseguição aos judeus, aos ciganos, aos negros, aos homossexuais, quaisquer pessoas que não fizessem parte daquele ideal, né, da raça ariana alemã pura, né, eram perseguidos, ok? O controle do Estado sobre a economia e o expansionismo territorial, tá? Então, assim, a teoria do espaço vital, em alemão é Lebensraum, tá? Essa teoria quer dizer o seguinte: um objetivo político do Hitler era reunir todos os povos alemães da Europa sob o mesmo governo, óbvio dele, né? Então tinham alemães na Áustria, na Tchecoslováquia, na Polônia, tá? No sul da Dinamarca. Então ele queria reunir todos os alemães num único estado, ok? Essa é a chamada teoria do espaço vital, tá? Eu vou pôr um link de um vídeo aqui para mais embaixo no resumo, tá? Eu vou substituir o resumo anterior e colocar esse que vai ter os links aí para vocês assistirem aos vídeos bem legais sobre a guerra, tá? Lembrando que o Hitler fez um acordo com as principais indústrias alemãs e transformou a Alemanha num canteiro de obras, tá? Ele simplesmente botou para quebrar, tá? Pôs o povo para trabalhar, construir estradas, linhas de trem, pontes, viadutos e principalmente trabalhar na indústria bélica, indústria de armamentos. Tá? Lembra que o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter armas, né? Armas de grande porte. O Hitler simplesmente ignorou isso e botou o pessoal para fabricar armas, tá? Para se preparar para uma futura guerra. Detalhe: o Hitler, até mesmo o Fusca, surgiu por conta do Hitler. Ele chegou na indústria automobilística e falou: olha, inventa um carro que seja simples, pequeno, leve, mais barato, para que os operários possam ter carro também, tá? Então surgiu o Volkswagen, povo, Wagen, veículo, Volkswagen. E aí surgiu o que a gente conhece do Fusca, né? Pensa um pouco, os alemães estavam aí desde a guerra numa situação complicada, né? Crise econômica, desemprego. Depois da crise de 29 despencou tudo, né? Aí eles tinham emprego, tinham casa e até carro na garagem. Caramba, Heil Hitler, né? Lógico, o cara tinha uma popularidade tremenda. Afinal de contas, ele transformou uma Alemanha humilhada e derrotada, em constante crise, na segunda maior potência industrial da Europa. Só perdia para a Inglaterra, né? E, em termos de mundo, era Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e União Soviética, as quatro grandes potências, tá? A França em quinto lugar. E ele baseou a recuperação econômica dele no rearmamento alemão, principalmente indústria bélica, química, e investiu em ciência, investiu em pesquisas para novos armamentos, novas, né, tecnologias, ok? Então é o seguinte, pessoal, esse foi a primeira aula da apostila 27, tá? Dá uma olhada no resumo, ok? Que eu vou estar postando. E a próxima a gente vai falar dos antecedentes da Segunda Guerra, tá? Nessa próxima aula eu vou colocar também quais exercícios a gente vai fazer na live nossa, ok? Lembrando que nessa terça-feira agora a gente tem live de história meio-dia. Meio-dia a gente se encontra de novo, ok? Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Se cuidem, hein?